pessoal, então dando continuidade aqui, né, aos nossos estudos do curso de Excel básico, nós vamos falar agora um pouquinho sobre conceitos dentro do Excel de data e hora. O que são esses conceitos? Só que como é que o Excel interpreta datas, né, quando a gente digita dentro dele? Porque nós podemos fazer cálculos, e nós vamos ver como fazer isso, cálculos com data e hora. Então como é que eu faço cálculo com data e hora? Como é que eu calculo, por exemplo, quantidade de dias de atraso? Por exemplo, eu tinha que fazer o pagamento numa data e aí eu paguei em outra. Quantos dias está atrasado esse meu pagamento? Eu tenho um projeto hoje e eu tenho 100 dias para poder entregar esse projeto. Quando vence esse prazo? Como é que eu calculo isso dentro do Excel, né? Só que para a gente poder saber como fazer esses cálculos, a gente tem que entender o conceito, né, de cálculos de data e hora, né? Então eu tenho que saber como que ele lê, interpreta essas datas e horas, né? Então nós temos o seguinte, quando nós trabalhamos, eu vou pegar aqui do lado, e vou fazer um exemplo. Se eu pegar, por exemplo, uma data qualquer, eu vou digitar aqui, por exemplo, 20/1/2021, por exemplo. Dou um Enter, olha lá. Ele colocou aqui para mim, nós estamos vendo 20 de janeiro de 2021. Aqui em cima na barra de fórmulas está aparecendo 20/1/2021. Então o Excel já está lendo isso como data. Se eu observar aqui em cima, ó, no formato de números, ele já identificou que esse valor que eu digitei é uma data. Só que lembrem que eu posso clicar aqui, ó, por exemplo, e pedir a opção de geral. Ó. Lembra que o geral é o formato é o formato de número sem formatação específica. É sem formato, é um número geral, qualquer, né? Então eu vou clicar e vamos ver o que acontece. Ó, geral. Se eu clicar, ó lá, ele me transformou, ele perdeu o formato de data. Então, e trouxe um número. Então, por exemplo, dia 20 de janeiro, 44.216. Que número é esse que ele está me trazendo, né? Nossa, eu não entendi o que é isso. Por quê? Se eu tirar a formatação de data do número, a gente realmente fica difícil da gente entender ou saber que data é essa. Agora, se eu pegar esse número, for lá, ó, no formato e colocar como data abreviada, tá, então aquele número representa 20 de janeiro de 2021. Então, legal. Porém, o que acontece? Nesse caso, a gente vai ter aqui o número serial, aí eu tenho a data, e aí cada data ela contém um número, que a gente chama de número serial. Então, a primeira data recebeu o número 1, e assim sucessivamente. E ele vai fazendo uma sequência. Então, por exemplo, se eu pegar essa coluna toda aqui, ó, de número. Então, comecei do 1 e fui colocando números. E eu vier aqui em cima e pedir para ele formatar como data abreviada, ó, data abreviada, ele vai formatar e vai trazer, ó, cada número ele transformou numa data, ok? Então números inteiros são datas. Se eu pegar aqui as horas, ó, por exemplo, a parte decimal, ela é representada em horas, né? Então toda hora é uma parte decimal. Então se eu selecionar aqui, vier aqui no número e pedir hora, então 0,25 é a mesma coisa que 6 horas. Porque 1 seria 24 horas. Então 1/4, né? 0,25. E aí, sendo isso, tendo os números inteiros e tendo o serial, que é o número inteiro é data, e o decimal, a hora, eu consigo numa mesma célula guardar data e hora. Só que aí eu tenho que selecionar, vir aqui no formato de número, pedir mais formatos de números, e aí eu escolho aqui o personalizado, e aí eu posso colocar no personalizado ou aqui, por exemplo, na opção de data. Se eu tiver data com hora, ó, aqui, ó, eu tenho essa, ó, data e hora. Eu clico e dou um OK, ó lá. Aí eu armazeno a data e a hora dentro da minha célula. Tudo bem? Então essa é a opção, que aí você vai ter de número. Então sempre lembre, por trás de toda data, você vai ter sempre um número sequencial, começando do dia 1º, que aí seria 1 de janeiro de 1900, que é a data mais antiga que o Excel entende por padrão, tá? Aí, sabendo isso, que toda data é um número, então nós já podemos fazer cálculos. Eu posso trabalhar fazendo fórmulas com essas datas, né? De que maneira? Eu vou vir aqui na página, na planilha 4, ó.
E aí aqui nós vamos estar fazendo então esses cálculos com datas, para vocês entenderem. Primeira coisa que ele está pedindo ali em cima, ele quer a data e a hora atual. Então a data e a hora atual, eu posso fazer o seguinte, eu posso digitar, ou se eu quiser que essa data e a hora atual seja trazida automaticamente e que ela se atualize toda vez que eu fizer uma mudança, eu vou fazer assim, o igual. E aí lembram das funções, nós temos as funções do Excel que fazem cálculos específicos. Então quando ele pede a data e a hora atual, eu quero a data e a hora atual de quando? Eu quero a data e a hora atual de agora. Então eu posso ir lá e colocar igual agora. Aí toda a função, lembrem que eu tenho que abrir o parênteses. Então eu abro o parênteses e fecho o meu parênteses. Por quê? A função agora, ela não tem argumentos. Eu não ponho nada dentro dos parênteses. Por quê? Eu não tenho argumento nenhum, porque ele vai pegar a data e a hora do sistema do seu computador. Então, por exemplo, eu coloquei lá igual agora, abri e fechei o parênteses. Quando eu pressionar o Enter, ele vai trazer a data e a hora desse momento exato que eu estou gravando o vídeo. Então, olha só, eu vou pressionar o Enter e ele trouxe lá a data e a hora. Ah, professor, deu errado, ele trouxe só a data. Cadê a hora? Nesse caso, eu vou ter que clicar na célula, vir aqui na opção de formatos de números, mais formatos de número, e aí eu vou personalizar, lembra? Ó, vou aqui embaixo ó, na opção data, e aí eu personalizo para ele mostrar data e hora. Dou um OK e pronto, ó lá. Aí ele traz a data e a hora exata, né, do momento em que eu estou gravando esse vídeo. Tudo bem? Então vocês fazendo aí no computador de vocês, ele vai trazer a data e a hora exata que vocês estão assistindo essa aula. Se por acaso não aparecer a data, faz igual eu fiz. Vai lá no formato de número e formata. Então, a função agora serve para trazer data e hora atual. Tudo bem? E aí, se eu precisar, por exemplo, da data de hoje, aí eu quero só a data. Então, eu vou fazer o quê? Igual hoje, abro e fecho parênteses. Olha lá. Igual hoje, aí eu vou abrir e fechar o parênteses. Quando eu pressionar Enter, olha lá, ele vai trazer a data e a hora. Ah, não, mas eu quero só a data, não precisa trazer hora. Então eu vou lá em cima, ó, nos formatos e ponho data abreviada, olha lá, 17/1/2021. Ele trouxe somente a data. Essas duas funções de data, tanto a função do agora e a função hoje, elas servem para você colocar em planilha se você precisa ter essas datas atualizadas constantemente. É o que ele chama de funções voláteis, são aquelas funções que atualizam, que se alteram quando a gente abre o arquivo ou faz qualquer outro cálculo dentro da planilha, tudo bem? E aí agora vamos ao conceito das datas que a gente viu lá. Como toda data é um número, então a gente pode fazer fórmulas com números, né? Com elas. Então eu posso fazer assim, ele quer saber a data daqui 45 dias. Então dessa data que eu tenho ali de 17/1, daqui 45 dias que data vai ser? Então eu vou pôr igual, aí eu vou pegar a data que eu tenho de hoje, que eu quero, né? Então eu pego a data que eu quero e faço o quê? Mais 45. Então se eu tenho uma planilha que eu tenho várias datas e eu vou dar prazos, eu posso pegar a data mais o prazo que eu estou dando e Enter. Aí ele vai me dizer quando vence. Então, ó, do dia 17/1 iria vencer no dia 3 de março. Tudo bem? Porque ele pegou essa data. Ah, 15 dias atrás. Então eu posso fazer a mesma coisa, igual a minha data menos 15. Porque aí ele entende que ele tem que pegar aquele número de série que está por trás da data e subtrair 15 dias. Aí ele vai gerar um número novo de série que vai ser formatado. Então, ó, dia 2/1, 15 dias atrás. Ok? Então veja que eu consigo acrescentar dias ou subtrair dias às minhas datas. Tudo bem? Aí, outro exemplo, eu posso fazer cálculos com duas datas. Por exemplo, quantos dias de atraso eu tenho? Então eu tenho lá uma data, por exemplo, data de pagamento. A pessoa pagou dia 27/1, vencia no dia 14/1. Então quantos dias está atrasado esse meu pagamento? Então eu faço o quê? Igual, a gente pega sempre a data mais recente. Então seria a data do pagamento, vamos supor 27/1, que ele teria pago, né? Menos a data de vencimento, 14/1. E dou um Enter. Olha lá, 13 dias. Então, do dia 14 ao dia 27, eu tenho 13 dias. Se bem, na verdade, se a gente olhar aqui, não está atrasado, né? Porque ele já está pagando, na verdade, está pagando antecipado, né? Porque hoje é dia 17. Mas vamos supor que venceu dia 14
e ele teria pago no dia 27, então seriam 13 dias de atraso. Ah, quantos dias faltam para o Natal? Então eu faço o quê? Igual, a mesma coisa. Pego a data mais recente, que vai ser a do Natal, que ainda é uma data futura, né? Então 25/12, menos a data do dia, a data de hoje, ó. Então eu faço ali, e aí quando eu der um Enter, olha lá, 342 dias. Então, a partir dessa data, do momento que eu estou gravando esse vídeo, até o Natal desse ano, faltam 342 dias, ok? Então ele vai calcular. Ah, quantos dias você já viveu? Então aqui tem uma data de nascimento e eu quero saber quantos dias essa pessoa já viveu. Então eu faço o quê? Igual, aí a data mais recente, que seria a data de hoje. Aí um detalhe, se você não quiser clicar ou se você não tiver a data de hoje, você pode usar a função. Isso a gente começa a combinar. Então eu vou fazer aqui assim, ó, igual hoje. Aí eu abro e fecho parênteses, porque isso é regra. Então a função hoje vai pegar a data do dia, tá? Hoje menos a data de nascimento. Eu posso fazer assim também. Se eu não tiver a data digitada numa célula, eu pego e digito a função igual hoje menos a data do nascimento. Isso é possível também, que aí eu estou montando a minha fórmula, tá? Ele vai achar a data de hoje e aí vai subtrair a data do nascimento. Pressiono Enter. E olha lá, então, quantos dias já viveu? Ah, tá errado, é 3/3 de 1940. Porque aqui eu quero saber em dias, então aqui deveria ser um número. Isso é muito comum no Excel. E aí o erro não é erro de fórmula, é erro de formato. Isso foi falado lá no começo. Nem tudo que a gente vê é o que parece, né? Então eu clico aqui, venho na caixa de nome, aqui, na caixa aqui do formato, né, de número, perdão. Onde tem o nome do formato, clico e peço geral. Pronto, ó. Então essa pessoa até o momento viveu 14.673 dias. Se eu vier aqui mudar a data, por exemplo, eu vou pôr lá 4/10/2000, por exemplo. Essa pessoa nasceu no dia 4 de outubro de 2000. Eu dou um Enter, olha lá. Ela viveu 7.410 dias. Tudo bem? Então, vejam que vocês têm essas possibilidades de trabalhar com essas datas, ok? Façam o seguinte, pratiquem, montem uma tabelinha aí com algumas datas, façam os cálculos, anotem, revejam a aula, né, para fixar esse conteúdo, tá? Que isso aqui é muito interessante para quem trabalha com datas, com prazos, né? Então, façam aí a prática, exercitem, e aí nós nos vemos aí na próxima, ok? No próximo assunto.